primeiro livro dos Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículos 8 e 9. 1 Reis 19, verso 8 e verso 9. Um homem na caverna. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, vamos juntos? Que fazes aqui, Elias? Obrigado, Senhor, por esta noite tão gostosa na tua presença, a comunhão dos teus filhos aqui reunidos, pela tua palavra aberta e lida. Abençoa-nos, oramos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. A Bíblia, irmãos, é um livro maravilhoso. É maravilhoso por vários motivos, mas nesse caso específico, a Bíblia é um livro maravilhoso porque é um livro de Deus para o homem. E é um livro que fala do homem para o homem. Nós não aprendemos acerca da nossa humanidade com outros seres humanos. O homem não aprende a ser homem e as questões da sua humanidade com outros homens. Mas o homem aprende a ser homem com Deus. É ao andar com Deus que nós reconhecemos fragilidades, enxergamos aquelas áreas que precisam de intervenção, que precisam de um tratamento, que precisam de cura para a nossa vida e para a nossa alma. A Bíblia é um livro que fala sobre o homem e para o homem. Tanto é que a Bíblia diz que Elias, o profeta em questão no texto, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Nosso irmão Tiago nos traz uma palavra inspirada por Deus, uma palavra consoladora. E a Bíblia não fala de super-homens, de super-mulheres ou de mulheres maravilha. A Bíblia fala de gente como a gente. A Bíblia fala de gente sujeito a certas dificuldades. E é por isso que nós andamos com Deus. É por isso que nós buscamos a Deus, é por isso que nós nos alimentamos da palavra, é por isso que nós procuramos crescer na nossa fé, porque nós somos dependentes, nós somos necessitados, nós somos homens e mulheres, como todos os homens e mulheres, sujeitos às mesmas paixões que Elias, que Pedro, que Zaqueu, que Paulo, que Ezequiel, que Jeremias, que Dorcas. Nós somos sujeitos às mesmas paixões. E o que nós vemos nesse texto? Um homem de Deus, um profeta do Deus vivo, apavorado e fugindo para se esconder em uma caverna. Sim, cavernas eram lugares de refúgio. Mas, irmãos, há situações na vida da gente em que Deus não quer que nós vamos para uma caverna. O Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. E é verdade, mas nas situações da vida, nós não podemos buscar refúgios humanos, nós não podemos buscar refúgios, rotas de fuga humanas. O nosso refúgio tem que estar em Deus sempre. E quando muitas vezes nós somos levados pelas circunstâncias para dentro de uma caverna, e eu tenho conversado com tanta gente na caverna, nesses últimos meses, tanta gente aflita, tanta gente amedrontada, tanta gente desanimada, tanta gente que perdeu o vigor, o ânimo de sair de casa, tanta gente assim. É importante que Deus não nos quer em uma caverna atemorizados, em uma caverna desanimados, em uma caverna tendo perdido a fé. Deus não nos quer lá. Mas Elias estava
naquela caverna. E o que nos leva para a caverna? Bem, pelo menos 3 coisas. Primeiro, a ameaça. A ameaça nos faz procurar uma caverna, um esconderijo, um lugar que para nós é um lugar de refúgio e um refúgio verdadeiro. Elias procurou uma caverna por causa de preocupações com a sua vida material. A palavra de Deus nos diz no verso 3 do capítulo 19, que ele procurou uma caverna para ali se refugiar. Por quê? Porque ele precisava escapar e escapar com vida. Para salvar a sua vida, ele vai se refugiar em uma caverna. Às vezes, as pressões, as preocupações com as nossas necessidades materiais roubam de nós essa confiança em Deus, esse brio espiritual que nos faz enfrentar a adversidade. O irmão Anderson falando de 4 anos de uma luta, mas ele não deixou de lutar. Ele talvez até sentiu-se em alguns momentos tentado pelo desânimo, mas recobrou o ânimo, continuou confiando no Senhor. Vejam o irmão Nelson falando aqui também, Deus o tem abençoado, o tem fortalecido. Essa área, o ramo imobiliário, como sofreu nessa pandemia, mas Deus abençoou. A irmã Eliana falando em relação também à sua vida neste sentido, autônoma, mas Deus a abençoou. E é assim. Essas questões físicas clamam muitas vezes a ausência delas, ou a falta, o medo de perdê-las, que temos, mas temos medo de perder, nos levam para essa situação de desânimo, de medo, e a gente fica lá, na caverna, absolutamente prostrado, e não deve ser assim. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sobretudo em momentos assim difíceis, nós temos que nos agarrar à palavra, nós temos que decorar a palavra, nós temos, irmãos, de declamar a palavra para nós mesmos. Por que estás abatido, a minha alma, Ebenezer? Por que te perturbas dentro de si? Espere em Deus, rapaz. Espere em Deus, pois ainda você vai louvá-lo. Recobre o ânimo, meu irmão. Não permita que as privações te levem para dentro da caverna do desânimo. Esse homem, por causa das preocupações da vida material, levantou-se para salvar a sua vida, como diz o texto, mas esqueceu que o dono da vida era por ele o Senhor Deus. Ele abandonou, inclusive, a comunhão, para ir para uma caverna. O versículo 3 ainda nos diz que ele estava ao lado de um moço. Ele escapou, ou foi para esse lugar, para escapar com vida, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo, deixou ali o seu moço, ou seja, ficou sozinho. Às vezes, ameaçados, nós corremos para a caverna do desânimo e ficamos ali absolutamente sozinhos. Essa semana eu conversava com uma pessoa, Deus manteve a memória daquela pessoa na minha mente, irmãos, a segunda-feira inteira. E foi um dia muito corrido, Carlos Júnior estava comigo, foi muito corrido. Aí no fim do dia, eu estava num determinado lugar e eu estava esperando algo, e eu peguei o telefone e entrei em contato com ele. Posso falar com você? Pode, pastor. E aí nós começamos a conversar, e esse homem disse, pastor, eu não tenho muita assim, facilidade de me abrir com as pessoas, e eu estou sofrendo muito. E ele abriu o coração, e ele contou das suas lutas, contou das suas batalhas, contou das suas preocupações, contou dos seus medos. Nós oramos juntos ali, apresentamos a Deus aquela situação, e que bênção, irmãos. Quando terminamos, ele disse, pastor, eu estou agora tão mais leve, irmãos. Hoje conversei com uma pessoa por WhatsApp, pelo texto, exatamente assim, a pessoa desabafando, abrindo o coração. Como é bom ter irmãos
irmãos em Cristo. Como é bom pertencer a uma igreja. Como é bom não estar sozinho. Como é bom saber que nós temos companheiros de jugo. Tem pessoas com quem a gente pode se abrir, que a gente pode desabafar. Tem umas que a gente não pode se abrir. Tem umas que a gente não pode contar nada. Mas há aqueles, irmãos, para quem nós podemos abrir a alma, abrir o coração e a nossa mão encontrar uma outra mão por socorro que diz: nós estamos juntos, somos irmãos, vamos colocar diante de Deus e vamos vencer. Não se isole em nome de Jesus. Ameaçado pela preocupação quanto à própria vida, ele corre para a caverna. Tendo abandonado a comunhão, ele corre para a caverna. Movido por uma motivação errada, negativa, ele vai para a caverna. É o verso 4. A Bíblia diz que ele mesmo foi ao deserto. Totalmente errado. Deus não quer isolamento. Deus quer comunhão. Amém ou não? Deus quer que estejamos juntos. E eu tenho dito, essa pandemia, eu sei que está diferente a igreja. Ficou diferente. A gente não pode ficar junto. A gente não pode apertar a mão. A gente não pode abraçar. A gente não pode conversar. Ficou diferente. Tem pessoas que dizem aonde a gente deve sentar. Tem pessoas que dizem a hora da gente levantar e ir embora. Ficou diferente. Mas eu tenho dito, é nessa hora que a gente mostra que é igreja. É só no bem bom? É só no tempo de fartura? Não, nos tempos de adversidade, nós estamos aqui. Nós nos fazemos presente. Que bênção, nesse frio, ter esse número aqui hoje, orando. Isso é uma bênção. Então, cuidado. O desinteresse pela vida levou aquele homem para a caverna, ameaçado. Versículo 4 diz que ele pediu para si a morte. Pediu para morrer. Irmão, nós temos que ter cuidado. Porque a esperança que nos move tem que ser Deus. Senão, a gente cai no lugar comum. Você confia num político, ele vai lá e te desanima. Você confia em pessoas que te prometem coisas e elas nem sempre têm condições de te atender. Mas quando a gente confia no Senhor, sempre haverá esperança. Está difícil, está complicado, eu não entendo porquê, mas Deus está comigo. Deus não me abandonou. E é esse cântico de confiança que Deus quer ver em nós. Não é do desânimo, não é da prostração, não é da murmuração. Nós temos que tomar cuidado. Está fácil? Não está fácil. Mas nós recobramos o ânimo em Deus para poder avançar. Ou do contrário, nós vamos para a caverna. A ameaça nos faz procurar a caverna. O medo nos faz procurar a caverna, em segundo lugar. O medo que gera uma fuga, inclusive religiosa. Porque o verso 8 diz que Elias foi para um lugar chamado Horebe. Horebe é um monte de Deus. Horebe, onde Deus se revelou a Moisés. Horebe, que alguns eruditos dizem, é o mesmo lugar que o Sinai. É o mesmo lugar. Ou, no mínimo, eu acredito nisso, é pelo menos na mesma região do deserto do Sinai. Horebe está ali. A caverna, irmãos, era em Horebe um monte de Deus. Mas não era ali que Deus queria Elias. Não é estranho isso? Você sabia que tem gente que vem fugir das dificuldades e se alojar na religião? E quem confia na religião, na vida religiosa, está perdido. Gente, vamos nos esforçar para não sermos religiosos. Vamos nos esforçar para que a nossa fé permaneça viva, permaneça vibrante. Nós não sejamos meros frequentadores de igreja.
mas que aqui dentro e lá fora nós vivamos a mesma fé, a mesma confiança no Senhor. Elias vai se esconder num lugar historicamente marcante para a vida do povo de Deus, mas não era ali que Deus queria ele. Então a gente vem à igreja, mas Deus não quer uma vida religiosa. Deus quer uma vida, de fato, firmada na palavra, e que dê frutos que saltem de fato para a vida eterna. A mania de perseguição, o medo motivado pela perseguição. Elias foge com medo da mulher, ela vai me matar. Olha que coisa. O homem tinha enfrentado profetas vitoriosamente, humilhou-os, ordenou a morte deles. E diante da ameaça de uma mulher, esse homem se entrega emocionalmente de uma forma, e ele só vê aquilo. Cuidado. Cuidado com essa perspectiva negativa. Tem gente que eu conheço, que toda vez que eu encontro, que aí, tudo bem? Pode estar melhor do mundo a situação. Nunca está bem. Conhece alguém assim? Conhece gente assim? Que nunca, nada, nunca está bem. Pelo amor de Deus, sai para lá. A situação está difícil, mas nós estamos vivos. Hoje, só tem gente com fome aqui porque não quis comer, mas abriu a geladeira e tinha comida lá. E quando voltar para casa, Deus tenha misericórdia, que vai comer e comer bem antes de dormir. Gente, vamos fazer um caldinho de feijão aqui depois do culto de quarta-feira? Vamos combinar isso aí? Seria uma bênção, hein? Já ir para casa, barriga cheia, forrada. Deus tem nos sustentado. Deus tem nos sustentado. Autopiedade, autocomiseração, proveniente do medo. Elias diz assim: não tem ninguém fiel nesse mundo. Olha, é o versículo 10. Ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos profetas, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Aliás, é antes que ele diz: não sou melhor que meus pais. Desanimado, emocionalmente entregue, prostrado à autopiedade. Ele se sentia um coitadinho. Irmão, nós não somos coitadinhos. Nós somos povo de Deus. Eu me lembro de um pastor que foi a uma livraria evangélica e aí comprou lá alguma coisa e na hora de pagar, a moça disse: anota, em nome de quem? Não, em nome da igreja. Então fale o nome da igreja. Aí falou o nome da igreja. Quando falou o nome da igreja, ela disse: o senhor é pastor daquela igrejinha lá. E esse homem era norte-americano, né? Ele ficou, irmã, vermelho. Ele ficou vermelho de raiva. E que texano é um povo brabo, não é? O povo do Texas é bravo. Texano é igual pernambucano. É tudo igual. Ele ficou bravo. E ele olhou para a vendedora e disse assim: igrejinha não. Igrejinha não. A maior igreja que esse mundo já conheceu tinha 11 homens e Jesus era o pastor dela. E a Bíblia diz que eles se multiplicaram, eles cresceram e eles abalaram o mundo. Eu sei que a Bíblia nos chama de bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Mas, irmãos, quando nós estamos dentro da vontade de Deus, nós somos um povo forte e poderoso, que é o Senhor que vai adiante de nós e que luta as nossas batalhas. Mas, por fim, Deus nos procura na caverna. Deus vai ao nosso encontro na caverna. Versículo 11. Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Deus não nos quer na caverna. Deus nos quer fora da caverna.
dentro da caverna, irmãos, a gente vê fantasma. Quem já leu sobre Platão, Sócrates, esses pais da filosofia, a primeira de todas as ciências humanas, já ouviu falar sobre o mito da caverna de Platão. E Platão desenvolveu uma teoria. Imagina, grupo de pessoas que foi criada longe da sociedade, dentro de uma caverna. Eles estão amarrados. E eles estão de frente para uma parede. Do lado de fora da caverna, há pessoas com a fogueira acesa. Mas eles não têm contato com ninguém fora da caverna, só dentro, a vida toda ali dentro. As pessoas lá fora começam a fazer barulho, começam a se mover diante da fogueira. E essa luz que vem de fora faz sombra aqui dentro da caverna. E as pessoas lá dentro da caverna começam a ver aquelas sombras. Mas eles não podem discernir, identificar que movimentos são aqueles. Eles ficam apavorados. Eles criam teorias do que seria tudo aquilo. Esse é o mito da caverna de Platão. Um deles consegue fugir. E ao sair da caverna, ele vê a luz do sol. Ele fica maravilhado com aquilo, mas ao mesmo tempo confuso. Ele começa a ver pessoas. E ele tem a chance de voltar lá na caverna e contar para os que estão lá o que ele viu. Mas isso certamente seria muito estranho para quem está dentro da caverna. Espiritualizando isso, irmãos, às vezes quando a gente fica dentro da caverna, a gente começa a ver coisa que não é realidade. A gente começa a pensar coisas, achar coisas, intuir sobre determinadas coisas. Começa a desenvolver problemas imaginários. Deus não nos quer dentro da caverna. Deus nos quer fora da caverna, encarando a vida como a vida é. Com seus medos, com seus sustos, com suas dificuldades, com suas injustiças, com a sua violência, com o desamor no mundo, com a perdição do mundo. Mas Deus nos quer brilhando por Cristo fora da caverna do desânimo. Os desanimados estão aí, mas o povo de Deus recobra o seu ânimo em Deus. Nós não podemos nos entregar. Nós precisamos, como disse, manter o nosso bom ânimo em alta. E Deus pergunta para Elias: o que fazes aqui? O que você está fazendo aí dentro dessa caverna, rapaz? Sai, vem para fora. E o verso de 15 a 17, Deus começa, quando Elias sai da caverna, Deus se manifesta a ele, nós sabemos, um vento forte, não estava no vento, e essa questão toda. Apenas uma voz mansa, que dizia: que fazes aqui, Elias? Mas de 15 a 17, Deus vai dar direção a Elias, porque fora da caverna, Deus nos dá direção. Deus nos mostra o que fazer. Deus nos diz o que fazer. Nós não entendemos tudo não, mas Deus diz: você vai ungir um profeta no teu lugar. Tu vais ungir reis para governarem diante do meu povo. Sai da caverna, eu vou te mostrar e te tornar um instrumento de unção na minha presença. E é assim, nós crentes fora da caverna, encontramos gente desesperançada, atordoada, desanimada. Mas nós abrimos a boca para ter uma palavra de esperança, para ter uma palavra de fé. Nós sentimos o efeito das dificuldades, mas nós não deixamos que isso ganhe o nosso coração, porque nós estamos fora da caverna. Nós enxergamos muito bem a vida, mas acima de tudo, nós confiamos firmemente que Deus está cuidando de nós, de que Deus vai nos conduzir, de que Deus vai atuar na nossa vida. E quando nós falamos esse tipo de coisa, nós despertamos nas pessoas o desejo de conhecer esse Deus, o desejo de chegar mais perto desse Deus. E que seja assim na vida de cada um de nós, amém, irmãos? Não dentro da caverna, escondidos em Deus, mas não numa caverna, escondidos da vida, porque nosso Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar?
Vamos curvar as nossas cabeças.